Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo. Benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone. Alla ricerca dell'identità italiana in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Conhecer a Itália sem sair de São Paulo. A história de Gerardo. Este episodio è oferecido por Dollare e Palazzo Gherardi. Bem-vindos, amigos, a um novo episódio de Buongiorno São Paulo. Todas as semanas, vocês sabem que sai um episódio desde a cidade de São Paulo. E uma vez por mês em português. Confirma, Cláudio? Tá tudo, Confirmo. Hoje em português. Confirmo, tá tudo certo. Bem-vindo, Alessandro, bem-vindo a todos. Cláudio, temos que lembrar, como sempre, os nossos simpatizantes, um abraço especial a Carlos Camacho e a Camila Cristina, que são os últimos apoiadores que chegaram, e lembrar que podem nos apoiar, nos ajudar, né, com pequenos gestos, né? Exatamente, o gesto que vocês podem fazer é ir lá no site www.patreon.com, procurar o nosso podcast Buongiorno São Paulo e oferecer o equivalente de um café por mês para ajudar a gente, um cafezinho, para ajudar a gente a aprimorar o nosso serviço e deixar o Alessandro mais feliz e mais nervoso com todos esses cafés. E também lembramos no Apoia-se, que também é um site mais fácil de utilizar no Brasil, né? Exato, é apoia.se. Dito isso, Alessandro... Dito isso, hoje temos um Arce italiano, um super italiano, e antes de chamar o nosso hóspede, você sabe o que é o Arce italiano? Você lembra? Eu não faço a menor ideia, acho que eu vou descobrir junto com os ouvintes nesse episódio, um super mega ultra italiano. Bom, depois vamos explicar, mas bem-vindo Gerardo Landulfo, como vai? Gerardo, buonasera. Buonasera, muito bem, agora melhor na companhia de vocês. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para falar da coisa que eu mais gosto, da nossa Itália e da cidade que eu moro, que é São Paulo. Isso mesmo, Gerardo Landulfo é delegado da Academia Italiana della Cucina e diretor da agência de turismo Polvani, que inclusive, Cláudio, é uma agência que tem origens de Gênova, então tem um pedaço também de você. Eu conheço a Polvani porque morei 20 anos em Gênova e acho que já utilizei os serviços da Polvani várias vezes. Conheço até onde fica, me lembro. Eu tinha o escritório em cima do prédio deles praticamente. Trabalhava em cima. Piazza Pica Pietra. Exatamente, olha que lembranças, faz 10 anos que falto de Gênova, mas eu trabalhava exatamente lá em cima, Piazza Pica Pietra. Que legal. Bom, então, antes de tudo, assim, a palavra que nós utilizamos, arte italiano, é um jeito de dizer que foi utilizado, né, na literatura, no jornalismo, que é para dizer que representa, digamos, tudo que é italianidade, né? Nossas contradições, nossos pontos fracos, fortes. É uma palavra, inclusive, utilizada pelo jornalista Curzio Malaparte. Então, bom, Gerardo, vamos começar assim. O que é o italiano? O que é um italiano? Bom, o italiano, eu acho que é uma pessoa de sorte. A gente valoriza isso somente quando está no exterior. Tá? A minha história, eu cheguei pequeno no Brasil, eu cheguei com 2 anos. Mas desde pequeno eu amo a Itália e tinha o sonho de voltar para a Itália, que para mim demorou um pouco, porque outros teve. Eu cheguei nos anos 60, vocês não eram nascidos. E, então essa paixão pela Itália começou dentro da minha casa, é claro. Depois ela foi evoluindo e hoje eu tenho
orgulho da minha origem, do meu país e do meu país também, né? E da cultura que nós todos temos. Nós temos a sorte de mesmo as pessoas mais humildes têm uma história por trás dela e uma cultura milenária. Então, isso que ajuda os italianos no exterior. Bom, Gerardo, você começou super bem, né? Que ser italiano significa ser um cara de sorte, e adorei, nunca tinha ouvido esse tipo de perspectiva. Bem interessante, você tem razão, porque na verdade minha perspectiva é a mesma, né? Italiano, estrangeiro aqui no Brasil, depois ser estrangeiro super bem acolhido, quero acrescentar. Mas então vou acrescentar mais uma pergunta, Gerardo. O que significa então ser italiano e expressar esta italianidade em São Paulo? Então, eu vou começar contando a minha história, porque vocês vão entender, porque vocês chegaram depois, né? Em um período onde, digamos assim, é mais fácil até, né? De alguma forma, pela comunicação, por tantos outros motivos, né? Quando a minha família chegou aqui, nos anos 60, havia uma situação muito particular no país, né? Onde a guerra era recente, digamos assim, né? Tinha pouco tempo que tínhamos passado pela guerra, e a Itália e o Brasil não estavam do mesmo lado no início, né? Não. Então, isso teve repercussões posteriores e eu sofri um pouco com isso, né? Hoje se fala de bullying, eu não sabia que era isso, mas quando eu era pequeno, começou já pelo meu nome. Meu nome é Gerardo, no Brasil tá errado, porque seria com L, seria Geraldo. E na escola, já no primário, né, na elementar, o professor fazia a chamada e falava Geraldo. E eu falava, não, meu nome é Gerardo. E aí, quando a minha família foi morar em Sorocaba, uma cidade do interior, onde o sotaque é um pouquinho mais do R, então era Gerardo. E muita risada, muita gente, era uma situação meio constrangedora, mas eu falei, não, mas eu quero que meu nome correto é esse, tá aqui. E eu tive a sorte de ser mantido o meu nome, porque se tivesse trocado no primeiro diploma que eu tive aqui, meu nome ficaria Geraldo até hoje. E outra história que isso falando para vocês naquela época, né? Anos 60, anos 70, para meus pais falavam o dialeto da Campania, de Salerno. Uhum. Eu tinha que responder em português, porque eles queriam aprender o português, porque falando italiano também havia uma discriminação, né? E hoje o italiano é uma língua bonita, todo mundo gosta, todo mundo quer se comunicar, então os tempos mudaram. Então, mas mesmo assim, diante de tudo isso, eu sei que, por isso que eu gosto da história da imigração italiana, porque os primeiros imigrantes sofreram muito mais. Vocês imaginam quem chegou aqui no final do século XIX foi trabalhar no meio do mato, foi substituir a mão de obra escrava. Então, por isso que eu gosto muito de falar da história italiana. Vou parar por aqui, senão eu vou estender. E olha que tinha prometido terras em abundância, né? Mas depois não sabia. Sim, árvores de salame, né? Na verdade tinha muita ignorância, não se sabia, não tinha internet, então as pessoas vinham para cá porque ouviram falar, né? Que tinha fartura. No caso do estado de São Paulo, olha a situação. Isso tem a ver, já que estamos falando de São Paulo, que o italiano é em São Paulo, o caso do estado de São Paulo foi o que trouxe os primeiros imigrantes, os primeiros grupos grandes, né? Porque havia uma imigração pequena antes, mas os primeiros grandes grupos de imigrantes chegaram no Brasil por volta de 1867, aqui em São Paulo, porque os fazendeiros haviam acabado a escravidão, tá? E os fazendeiros se uniram e pagavam passagem para as pessoas virem para cá, ofereciam emprego, iam recrutar na Itália, não é que vieram aqui por acaso. Eles vieram porque precisava de mão de obra para substituir a mão de obra. E o Brasil estava na época do boom do café. São Paulo tinha só 50 mil habitantes quando chegaram os primeiros habitantes. Só 50 mil habitantes quando chegaram os primeiros imigrantes italianos. 50 mil. E já no ano 1900, tinha 200 mil. Ou seja, em 15 anos a população virou 200 mil. Não me surpreende, Gerardo. Os italianos costumam fazer muitos filhos, né? Mas eu vou contar o que aconteceu, na verdade. Na verdade é o seguinte, o Museu da Imigração, que é um lugar maravilhoso, que eu aconselho todos a visitarem, porque ali está a história da nossa imigração e onde começou essa cidade, vamos dizer, onde a cidade começou a crescer.
E a coincidência qual é? Essa hospedaria do imigrante, onde o imigrante, o trem ia levar o café para Santos, na volta trazer os imigrantes que ficavam em quarentena ali, quarentena de 7 dias, para depois ir para a fazenda, né? Porque eles faziam uma viagem longa, precisam fazer os exames médicos e para depois ir para a fazenda. Isso que você falou, Cláudio, aconteceu, ou seja, havia tantas promessas, só que chegando lá, na verdade, eles foram trabalhar para comer, para o dinheiro que ganhava, gastava na... E muitos decidiram ficar em São Paulo. Por quê? Quem foi falar, olha, não vem para cá que a coisa está... Tanto é que nos bairros da Moca e no Brás, tem uma grande concentração de imigrantes italianos. Foi os primeiros bairros, porque ali está o Museu da Imigração, ali está o que era a hospedaria dos imigrantes. E o que aconteceu? Logo em seguida, iniciou a industrialização aqui no Brasil. Começou a industrialização, coincidentemente, aqui em São Paulo, as primeiras fábricas, os italianos foram trabalhar nessas fábricas e também empreendedores italianos. Havia mais fábricas italianas do que brasileiras. Aqui em São Paulo. 50% dos operários também eram italianos. Então, dizem que nessa época havia 2 italianos como brasileiro. Falava-se mais italiano que português em São Paulo. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, né? E por isso que até hoje os hábitos alimentares, até o sotaque do bairro da Moca, né? Claro. Que o pessoal fala de um jeito mais que eles dizem aqui, italianado, é o accento italiano, e não falam a S porque tirou a S. O italiano não tem S. Sim, exato. Abolição da S. Só para você saber, Gerardo, quando eu cheguei no Brasil para fazer os primeiros trabalhos, as primeiras obras, o fornecedor de caldeiraria era uma empresa de Piracicaba com um nome italianíssimo. E o cara era um comendador que tinha ido lá em Piracicaba para fundar essa empresa. E a primeira vez a gente estranha, né? Fala, puxa, mas essa empresa é italiana, não é? Ah, não, é que era de origem italiana, você entendeu? Então é incrível esse negócio. Mas você me falou uma coisa na nossa ligação que tivemos antes do episódio, que você me disse que é especialista de gastronomia, né? Já dizemos que é presidente da delegado da Academia Italiana de Cucina, e agora, claro, o Cláudio agora vai começar a ficar bem interessado, né? Porque falamos de comida. Mas tem uma frase que ficou na minha cabeça. Você me disse que teve um chefe, um cozinheiro italiano, que falou para você: aqui em São Paulo eu me senti mais italiano. Belíssima essa frase. Belíssima. Isso, olha, eu vou contar como é que aconteceu esse episódio. Nós organizamos aqui em São Paulo, desde 2012, a Settimana della Cucina Regionale Italiana. Começou pequenininha dentro da Semana da Língua, a Settimana della Língua Italiana, em 2012, e chegou agora a 9ª edição, e se Deus quiser, nós vamos fazer a 10ª. E a gente, no começo, não tinha nenhum chefe da Itália. Mas como o evento foi crescendo, no primeiro ano não tinha, eram só restaurantes que tinham algum italiano, alguma afinidade com a Itália, e se o restaurante, o dono era da Umbria, representava a Umbria. Se era de origem toscana, e fizemos esse primeiro evento em 2012. No segundo, eu já consegui colocar as 20 regiões, e vieram 6 chefes da Itália. Um desses chefes, vieram 6 chefes graças ao ITIF, que é a Escola de Costiglione d'Asti, que mandou 6 chefes aqui para a gente colocar em pelo menos 6 restaurantes, um de cada região. E o que veio da Sicília, chamado Giovanni Guarnieri, de Siracusa, um senhor, sabe, uma pessoa belíssima, que ele veio em 2013, onde a situação na Itália estava meio difícil, né? E ele estava tão desanimado, estava, como sempre, reclamando alguma coisa do governo, aquelas coisas que é normal, né? Só que aqui, ele pela primeira vez, ele estava no Brasil e não tinha ideia de como era São Paulo, de como os italianos, os ítalos brasileiros recebem os italianos, e o respeito que não só a cozinha italiana tem aqui, mas a Itália tem, os italianos, né? É uma coisa que mudou. Na minha época, nós éramos um pouco
rivais, né, vamos dizer assim. Até no futebol tinha uma briga danada. Hoje a gente sabe que, para muita gente, o segundo time do brasileiro é a Itália. Né? Então, isso mudou muito. Quando teve a Copa de 70, não foi isso, não. Jogaram macarrão para lá, fizeram uma confusão aqui e foi triste. Bom, então esse Giovanni, chegando aqui, vendo isso, ele estava realmente desanimado, tal, e falou assim: Gerardo, aqui a gente realmente... ele viu também que eu tenho... Quando eu falo alguma coisa, eu falo realmente porque eu sinto isso, eu gosto, eu acho que a gente tem, como eu falei, tem a sorte de ser italiano e poder divulgar de alguma forma a nossa cultura, os nossos hábitos, e que são muito bem aceitos aqui, não só pelas pessoas de origem italiana. E o Giovanni, sentindo isso, né, ele ficou emocionado e falou exatamente: olha, aqui, porque aqui no Brasil eu me senti mais italiano. E também porque encontrou, no segundo ano, em 2014, que ele veio, nós trouxemos um chefe de cada região. Então, aqui, pela primeira vez também, por 10 dias, tomando café da manhã no mesmo hotel, todos juntos, falando Vale da Aosta com a Sicília, que até... Eu falei assim: olha, a Itália foi unida primeiro no Brasil. Não só pelo nosso evento, que a gente conseguiu juntar as 20, é um evento inédito no mundo, que depois deu origem à Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, mas que não é igual à nossa, porque eles não têm os 20 chefes. Só a nossa tem 20 chefes. Porém, antes disso, lá no começo, vocês imaginam, quando os primeiros imigrantes chegavam aqui, a Itália não estava unificada ainda. Claro. Sim, verdade. Tem uma cidade que não é aqui no estado de São Paulo, é em Santa Catarina, chama Nova Trento. Sim. Nova Trento, que é uma das poucas cidades onde tem colonização italiana na Serra de Santa Catarina. É uma cidade que até 1920, quem chegou lá tinha passaporte austríaco. Sim, é verdade. Claro, mas eram considerados italianos. Então, aí eu vou para a gastronomia. Tenho certeza que foi em São Paulo que um vêneto, pela primeira vez, viu uma mozzarella. E que o Campano conheceu o Gorgonzola. Verdade. Porque só meu avô dizia que ele não comia pizza. Ele nunca tinha comido pizza e depois da guerra ele falou: eu vou continuando não comendo pizza, porque não é comer isso. Ele não estava acostumado em comer pizza. Porque a Itália cada um tinha a sua... Primeiro a minha região, depois Não, você vai ver, a primeira pizzaria aberta em São Paulo é em 1910. A primeira em Milão, 1929. Isso quer dizer o quê? Não. Os napolitanos chegaram aqui primeiro. Depois eles foram para lá. Depois da guerra, que aumentou lá, anos 60, né, que a pizzaria começou a ficar mais popular fora de Nápoles. Então, você vê que todas a gastronomia, por isso que eu gosto, porque a gastronomia não é só comida, é história, são tantos outros fatores, né, que a gente... Economia também, com quanta coisa gira em torno da comida, né? A Itália, quantos produtos alimentares exporta, quantos vinhos exporta. Então você vê como é que foi o primeiro que levou o vinho lá para a Serra Gaúcha. Foi o Vêneto que começou a produzir vinho lá. Hoje nós tem um programa que é feito pelo Ministério delle Affari Esteri, que é o True Italian Taste, né? E tem uma parte que fala, você tem os produtos que são Italian Sound, que imitam o italiano. Eu falei, olha, quando fizeram esses produtos 60, 70 anos atrás, não era para homenagear a Itália, não era para fazer uma concorrência, porque não tinha aqui o parmesão. Então chamaram de parmesão, foi uma homenagem. Isso, ao contrário, é um modo de divulgar até, porque quem experimentou o verdadeiro parmigiano vai falar, é outro produto, né? Então é melhor a gente explicar, né? Não dizendo aqui também... há ótimos queijos, né? A gente dizer, não pode fazer um queijo da canastra, que é um queijo aqui da Minas, não pode fazer na Itália, não vai dar certo, vai ser diferente, pode fazer um parecido, mas não vai ser igual. Então essas questões também que a gastronomia ajuda, porque você acaba falando de alguma coisa que aqui sempre, por anos, acreditaram, né? Aqui tem um prato típico aqui no Brasil, que é a parmigiana, filé parmigiana, sim. Com arroz e fritas, né?
Que é um prato que alguém usou, dizem que é inspirado na parmigiana de melanzane, né, que usou a carne em vez da melanzane, e tem outro prato também, polpettone, que aqui chama polpettone, mas não tem nada a ver com o polpettone italiano. Sembra una polpetta grande, porque é tonda, ela é achatada, aliás. É um hambúrguer de carne, que o italiano chamou de polpettone. E colocou molho, e colocou queijo, porque... E outros pratos que nasceram, quem não sabe. Então, mas isso é bom que... Agora, uma campanha que eu estou fazendo agora é para reconhecer a cozinha ítalo-brasileira como uma cozinha local, autêntica. Sim. Para diferenciar daquela... A italiana é essa aqui, que é difícil reproduzir literalmente, se você está a tantos quilômetros de distância e sem os produtos que nós temos na Itália, porque não chegam todos aqui, claro. Gerardo, existe esse reconhecimento pela cozinha italo-americana, norte-americana, né? Tem alguns pratos que são, digamos, reconhecidos como... né? Não, a gente sabe que mas para o americano é cozinha italiana. Entendeu? Sim, claro, a gente talvez nem goste, né? Nós, os italianos sabem que aquilo não é um prato que não tem na Itália, porque não tem na Itália, mas eu tenho casos, a gente sabe que o brasileiro, o caso da pizza é um exemplo, né? A pizza, até pouco tempo atrás, não tinha pizza napolitana aqui, tinha pizza que foi adaptada e que tem mais recheio. Né? Mais catupiry. Frango catupiry, coisas... aqui na Itália não tem. E é pesada. Então as pessoas falavam, comer uma pizza, vão precisar ficar 2 dias sem comer nada, um regime, mesmo a massa. Quando a gente come massa aqui, o brasileiro come massa, fala, porque a porção é muito grande, porque come só a massa, ou come a massa para acompanhar a carne ao mesmo tempo. Então, é o hábito alimentar que não é saudável. A gente fala, olha, é melhor comer porções menores separadamente e comer com a carne uma verdura, um legume que aqui tem tanto legume, tanta verdura aqui, e as pessoas, e fruta também, que as pessoas não costumam comer muito aqui, né? Mas o segredo da cozinha italiana é esse, é a variedade também. A gente faz uma refeição equilibrada, né? Por isso que, ao contrário das Américas, do México e outros países aqui, onde se come tudo junto, né? E o índice de obesidade é maior, porque o teu organismo também sofre com isso, porque ele não reconhece. Né? Quando você come tudo junto, ele não sabe o que ele vai processar primeiro. Então, é uma situação... Isso é um nutricionista que fala, né? Então, por isso que é um trabalho que vai além da gastronomia, esse de divulgar os hábitos alimentares italianos, ou seja, por que a Itália come daquele jeito? Para o que a gente é normal, aqui não é. Ou seja, o normal aqui realmente é comer uma porção abundante, que a gente até come na Itália em dia de festa, né? Mas não todo dia. Sim. É que aqui é sempre festa, Gerardo. Eu peguei 10 quilos aqui no Brasil. Eu tô, assim, coerente com a expansão do universo. E devo dizer o seguinte, é verdade, a comida é mais pesada, mas é muito boa, né? Eu dou muito respeito e gosto da gastronomia. Eu estou no Rio Grande do Sul, você come muito bem aqui. Claro que na minha casa procuro comer italiano, mas como você estava falando justamente, é difícil fazer aquela dieta mediterrânea que mesmo tão farta assim contribui para uma saúde do organismo. Mas na verdade, Gerardo, acho que antigamente se comia um pouquinho de tudo porque, mas tem mais carne? Não, acabou. Tem que comer legumes porque não tinha toda aquela facilidade, né, em recursos. Mas falando em comida, Gerardo, você me fez pensar numa outra coisa que é super falada, super cozinhado no mundo, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é a famosíssima carbonara, né? E tem muitas lendas ao redor deste prato. Tem pessoas que falam que nasceu em Roma, Riccione, no Abruzzo, enfim. Vamos desvendar um pouquinho este mistério da carbonara, de uma vez. Olha, como toda receita, né, tem várias versões. Tá? A versão que é mais conhecida, que é mais divulgada, é aquela que foi um cozinheiro em Roma que fez para os americanos, utilizando os produtos que normalmente eles tinham nas provisões, né, que era o ovo desidratado, não era nem ovo de galinha mesmo, era ovo de verdade, e usando bacon, que eles usam muito também na cozinha, e pôs com a massa e criou esse prato. Uma versão já ali também, que na verdade o cozinheiro era de Riccione,
que atendeu lá um oficial que estava lá na época da guerra e depois foi para Roma, quando a base passou para Roma, quando os aliados... E ele ficou lá alguns meses atendendo também, fazendo esse prato. Porém, há livros que dizem que esse prato já existia, vem do Abruzzo, do Cacioova, né, que já tem uns pratos que usam ovo junto com a massa. Eu tenho, em Nápoles também tem um livro de receita de mais de 100 anos lá que tem uma receita parecida. Então não dá para dizer qual é a origem. Porém, a carbonara vera você tem que fazer com guanciale. Vamos explicar o que é guanciale, Gerardo, que muitas pessoas não sabem. É a bochecha. A bochecha do porco. Cuidado. Do porco. Pode fazer também com a pancetta, que é uma segunda opção, caso o guanciale é um pouquinho... Mas a original pede o guanciale. Né? Ovos e o queijo. O pecorino. Pecorino romano. O segredo é, se você for cozinhar para um romano, você tem que usar o guanciale, senão ele se ofende e te mata. Se é um cara que não é de Roma, tá bom, pancetta também. Não, mesmo a massa que é usada, pode ser espaguete, pode ser uma pasta corta também. Quer dizer, as variantes. E o que acontece, né? É o resumo da cozinha italiana, são poucos ingredientes. Poucos ingredientes. Agora, a questão de usar o bacon, aí já acrescenta, para dar cremosidade, acrescenta creme de leite. Estava pensando nisso, Gerardo. Acrescenta manteiga, acrescenta para dar esse... É igual o cacio e pepe. Cacio e pepe era um prato que não existia aqui no Brasil até uns 10 anos atrás. Foi um cozinheiro chamado Renzetti, Marco Renzetti de Roma, que abriu um restaurante em São Paulo chamado Petit Rosso. Ele foi o primeiro a fazer cacio e pepe, que as pessoas no começo achavam estranho. Hoje, esse prato faz parte de todos os restaurantes de italianos de nível, vamos dizer, virou moda, né? Então a questão também, é fazer, porque o hábito aqui, a gente nota que alguns restaurantes eles fazem 2 receitas em uma. Ou seja, eles fazem um prato onde tem que colocar alguma coisa a mais, senão fica... Eu vejo, o cacio e pepe vão colocar fungo, cacio e pepe vão colocar não sei o quê. Tem que ter alguma coisa a mais, porque aí me explicam, né? Porque eu falo, eu tenho que dizer, a minha função é dizer, esse prato aqui faz parte da tradição italiana ou não. Né? Não posso dizer, eu não posso dizer para o dono do restaurante que ele é obrigado a fazer daquela forma. Porém, ele tem que saber, se o cliente... explicar para o cliente o que ele está fazendo e não dizer que esse prato aqui não é em Roma, você vai encontrar esse prato assim, que não vai encontrar. Não vai. Então, e isso é uma forma de transmitir também cultura. Com uma coisa simples como essa, você tem histórias aí em todos os pratos, qualquer prato que você imaginar tem alguma origem, como os pratos foram criados aqui no Brasil. Às vezes um nome, que tem um prato aqui que chama capelete alla romanesca, já ouviram falar? Não, capelete sim, mas romanesca não. Então, eu posso contar essa história rapidinha. Pode, claro. Mesmo que não seja rapidinha, estamos aqui por isso, Gerardo. Fique à vontade. Porque eu começo a contar a história, não para, cuidado. Você está aqui justamente por isso, Gerardo. Manda brasa. O capelete alla romanesca foi criado por não era chefe, um italiano que já faleceu há alguns anos, Giovanni Bruno, chamava Giovanni Bruno, um rapaz que chegou aqui no Brasil com 15 anos, nunca tinha trabalhado numa cozinha e foi arrumar emprego num restaurante. O restaurante chamado Digetto, que foi um tradicional aqui, que era ítalo-brasileiro também, o restaurante. Só que o pai dele falou, o pai desse menino, do Giovanni, falou, vai trabalhar no restaurante, lá para você come, lá tem comida, lá você já está garantido. E ele veio de Casalbono, veio da Campania. E ele começou a trabalhar nesses dois, como era um cara muito comunicativo, ele virou de garçom, passou a ser maître, dominava o salão. E ele tinha já a clientela dele. Isso nos anos 50, chegou um cliente que havia feito uma viagem pela Itália, porque nos anos 50, quando viajavam para o exterior, ficavam 1 mês, 2 meses viajando, indo de navio. Claro. E esse senhor voltou para o restaurante e falou, olha, comi um prato na Itália maravilhoso. Falou, você lembra como é que era o nome do prato? Não lembrava o nome do prato, mas falou que ele teve em Bolonha
e parecia que era um tortellini. Ele falou primeiro em tortellini, mas podia ser um capelete, porque também é da Emília e tal. E aí ele falou que tinha ervilha, estou falando em português, ervilha mesmo. Ervilha, um presunto cozido e pana, creme de leite. Creme de leite. Uhum. E que essa viagem dele começou lá e terminou em Roma. Tá? Então, eu cheguei à dedução, aí o Giovanni Bruno falou, não, vou fazer alguma coisa assim. Aí ele foi para a cozinha, não tinha tortellini, tinha capelete, porque né, o capelete já era um prato que existia aqui nas cozinhas, capelete em brodo. Aí ele pegou o capelete que estava lá à disposição e falou, vou preparar esse prato. Ele tinha creme de leite, tinha a ervilha, tinha o presunto e preparou o prato. Aí, então você lembrou o nome do prato? Não lembrei, mas podemos chamar de capelete alla romanesca. Porque eu acho até que esse molho com creme de leite, com ervilha, lembra uma pasta que tem em Roma, que não é muito conhecida, chama alla papalina. Papalina, sim, sim. Só que não faz com massa recheada. É outra massa, mas usa um molho parecido. Então, talvez ele tenha misturado as duas coisas. Ele misturou as duas coisas. Ele falou, vou fazer o capelete com esse molho aí que parece... Porque o viajante talvez tenha comido a massa recheada na Emília e terminou a viagem em Roma. Então foi criado esse prato capelete romanesca, que não tem na Itália também. Gerardo, mas vamos também falar uma coisa, que a gente, os italianos, né, quando vem uma receita modificada, ficam bravos. Eu digo, gente, vamos dizer que também é bom, né? É bom também misturar, é bom criar. Importante é saber o que você está comendo e qual é o prato original. Mas eu não gosto quando os italianos, não, isso não dá para fazer. Não, dá para fazer. Eu gosto dessa criatividade. O que seria o mundo sem criatividade, né? Só vamos dar os nomes corretos. Não pode chamar aquilo com o nome original se for outra coisa. Mas tem a sua dignidade, né? Concordo plenamente com você. Essa é a minha campanha. A minha campanha é exatamente essa. Por quê? Porque o que acontece? Vou dar um clássico exemplo aqui. Lasanha alla bolognese. Sim, bravo. Não é a bolonhesa que faz aqui, não é. Não é. Mas esse nome foi dado porque aqui a massa bolonhese basicamente com molho de tomate, carne moída e às vezes colocam lá cebola. Pode colocar presunto, pode colocar queijo. Mas o bolonhesa ficou conhecido dessa forma aqui, principalmente porque uma fábrica grande fez a lasanha congelada, e tinha a bolonhesa, tinha a lasanha depois a calabresa, não sei, e fez essa linha e ficou popular. E é claro que lasanha bolonhesa é mais conhecida. Só que tem também lasanha napolitana. Napolitana lembra mais a lasanha brasileira. Com almôndegas, né? Dentro tem almôndegas, tem salsicha. Eu nasci em Nápoles, Gerardo, eu conheço a cozinha campana. Minha mãe cozinhava só cozinha napolitana e siciliana. É diferente e mais. Podia pôr salame dentro, salame ou sim. Então é muito salsicha. Mais... Salsicha, então. Porque a lasanha, na verdade, isso também é a história como você falou, é a história da nossa cultura, como a cozinha da Toscana, a cucina povera. Não é a cozinha pobre, mas com bons ingredientes, entendeu? Sim. E essa questão, claro, sabe por que não comia tanta carne na Itália? Não só pela escassez, que claro, o país passa por guerra, mas olha, vamos guardar o animal para fazer o queijo dura mais. Sim. Para pegar o leite, dura mais. Sabe por que na Itália tem tantos tipos de queijo, tanto salume, tantos embutidos? Porque também é para passar o inverno. O inverno longo, claro. A carne boa, o maiale, lá na região de Nápoles, assim, você pode ver lá no interior, todo mundo tem um maiale. Você faz a sagra del maiale, né? Na Calábria também, você tem seu maiale. Você pega o maiale, compra o maiale, mesmo que não tenha em casa. Tem gente que fazia algum tempo, tinha na pequena propriedade lá, tinha um maiale que ele engordava até o Natal, certo? Quando chegava no peso certo, a carne nobre é para festa, para o Natal e para o Capodanno. Agora aproveita-se tudo. Até o sangue. Sanguinacho, buonissimo. Aproveita tudo, por quê? É que eu falo aqui, agora chegamos a outro ponto que eu discuto muito aqui. É a questão do espreco, né? De jogar fora. Desperdício, sim. Desperdício.
é uma coisa que é muito evidente. Eu falo isso para os restaurantes, falando, não, o cliente quer porque está pagando, quer o prato grande, mas você vê quanta coisa volta para a cozinha? Volta muita coisa, que é um lugar... Então fala, gente... Isso, sim. Aí eu volto para falar que eu aprendi na minha casa com a minha mãe, você não pode deixar no prato, você vai pegar só o que você vai comer, porque é uma questão cultural, porque aqui ninguém passou guerra aqui, entendeu? Agora com as refeições são muito maiores, né, no Brasil, em São Paulo. Sim, tem muito desperdício. Aqui nessa região tem o café colonial, Gerardo, onde você senta numa mesa que não cabe mais ninguém, porque 3 pessoas, milhares de pratos, eu acho que a gente come 1/4 do que tem lá. Então você paga por aquilo? Paga, mas aquilo vai para o lixo, vai para os porcos. Eu espero que vai para os porcos, pelo menos. Sim. É triste isso. Mas é verdade, isso tem que ser feita uma boa comunicação, como você está fazendo, Gerardo, e isso é uma coisa nobre mesmo. Mas, Gerardo, eu queria te perguntar agora, chegamos na hora do café, do cafezinho, com sugestões... dos nossos amigos que temos na hora do café, vamos descobrir, mas primeiro, antes, vamos perguntar para você, você prefere espresso ou moca? Depende da ocasião, mas normalmente... Depende, mas como eu somente quando nos dias de trabalho, como eu gosto de tomar um café mais forte pela manhã, eu tomo espresso. Aí durante o dia você pode fazer com a moca também. Depende, o importante é que tenha um bom pó de café, uma boa mistura, né? Gerardo, é o café correto. Você também. Realmente vamos na hora do café, mas depois eu conto para vocês o que é o ponche, que é um café correto, bem, não sei se vocês conhecem. A hora do café agora. Vamos. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Ciao amici di Buongiorno São Paulo, eu sou a Janaína Traversin, fundadora da Rosso Passaporto, uma agência de consultorias e serviços internacionais. Nasci em São Paulo e uma família italiana apaixonada em manter vivas as tradições do bel paese. E o meu conselho de hoje é sobre como vivenciar a busca pela cidadania italiana, que é muito mais do que um procedimento burocrático com a finalidade de obter o Rosso Passaporto e todos os benefícios ligados a ele. Colhe essa ocasião como uma experiência única, vivendo a própria italianidade, redescobrindo a história da sua família, se aproximando da cultura italiana e da oportunidade de aprender um fantástico e rico idioma. Com isso, o procedimento da cidadania italiana deixa de ser trabalhoso e burocrático e se torna uma aventura entusiasmante e divertida. Se você ficou curioso sobre como organizar tudo isso, visite o nosso site www.rossopassaporto.com.br e entenda melhor do que eu estou falando. Até a próxima! Voltamos do nosso cafezinho e, como prometido, Gerardo e Cláudio, vou explicar para vocês o ponche. Ponche é um café que é feito em Livorno, né, na região toscana, que é um café com dentro mais açúcar, tem açúcar misturado já, como se faz em Nápoles, né? E depois vem laranja e álcool, né? Como se fosse cachaça. E é comprido, é um café longo, né? E é uma bota de... É uma bomba. É uma bomba. Uma bomba mesmo. É um licor de café, então. É um licor de café. Mas no bar é feito o café e bota depois o licor. Entendeu? É como se fosse um café correto, mais quente, né? Então, mas sabe que eu estava lendo uma matéria hoje, Alessandro, justamente hoje, olha que coincidência, que tem também receitas de café corrigido, digamos, com vinho. Eu fiquei um pouquinho assim, mas deve ser bom, né? Quem sabe com o vinho. Eu posso contar aí, eu vou lá mais atrás. Sabia que os etruscos, foi encontrado um ralador de queijo. Que era usado para ralar de bronze de 25 séculos atrás, na época etrusca,
século VI, século VII, antes de Cristo, acharam esse ralador que está dentro da tumba lá, foi achado, né, e os nobres levavam para a tumba alguns objetos. Ele levou esse ralador, que era um objeto precioso da época. Eles ralavam queijo e especiarias para tomar com vinho. Olha. Mas, Geraldo, os romanos faziam muitas coisas estranhas com vinho, né? Eles utilizavam concha de ostra, botavam dentro piche, giz, água do mar, tomavam quente. Claro, os ricos utilizavam tipo o Falerno, que era um vinho conhecido justamente de Nápoles, se não me engano. E quando as pessoas ficavam mais bêbadas, começavam a utilizar esses vinhos ruins. E depois tinha uma mistura de entranhas de não sei qual bicho para vomitar, e caso você ficasse bêbado. Enfim, eles não tinham muito respeito para o estômago, eu acho. A gente, essa parte dos romanos, a gente só aprecia algumas coisas que eles levaram para o resto da Europa. Os vinhos, né, foram a cultura dos vinhos. O Sottosale fazia os processos de desidratação com sal. A Chug. Então eles têm essa cultura romana nesse aspecto. Sim. Agora, nessa parte dos banquetes aí, tudo que é exagero eu não gosto. Tá? Esse negócio, essa parte aí era porque não se comia corretamente. Não se comia corretamente, vamos dizer assim. Mas como em todo lugar tem. E quem tem o poder, normalmente quer mostrar que tem esse poder, né, com mesa farta, com essas coisas, né? Mas eu acho que o que a cozinha, que a gente sabe, que a verdadeira cozinha italiana é realmente baseada nessa cultura regional. Primeiro, cada região tem a sua característica, tá? E feita por fatos históricos. Agora, voltando ao que o Claudio disse, eu acho que nós temos aqui em São Paulo também chefes italianos criativos. Só que ele sabe o que está fazendo e explica para o cliente. Ele não chama, ele não dá o nome do prato. Se ele fala assim, cheguei aqui no restaurante todo dia, pedi espaguete com levongole. Veio o espaguete com levongole, ele tinha pistache. O chefe siciliano colocou pistache ali e tal. Não estava ruim, tá? Mas não é. Você tem que falar, fala que tem pistache, porque eu queria comer espaguete com vongole. Eu não quero comer um espaguete com pistache e vongole. Mas a sua criatividade, o resultado não foi ruim, impressionante. Mas não sabe, tem que explicar. Por exemplo, a lasanha bolonhesa, essa lasanha lembra mais a napolitana, que é conhecida como bolonhese. Mas se você pedir uma lasanha lá em Bolonha, não vai ser desse jeito. Sim. Não vai ser desse jeito. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, aliás, a Academia Italiana della Cucina, chama-se Academia Italiana della Cucina, e não Academia della Cucina Italiana, porque na Itália temos pelo menos 20 cozinhas, uma em cada região. E juntar tudo isso, né? Juntar tudo isso não é fácil. Na própria Itália, você tem algumas adaptações que são o quê? Você usa o produto que está fresco. Sim. Tá? Então, mas o prato... mais abundante. Mas o prato que é clássico, né? Ele não pode ser alterado, porque ele tem nome e sobrenome. Aí eu dou exemplo ao contrário. O exemplo ao contrário qual é? Um brasileiro vai para a Itália, chega lá em Milão, vê lá, Ristorante Brasiliano. Entra no restaurante brasileiro. Moqueca capixaba. Ou moqueca baiana. Tem dois tipos de moqueca. Sim. Então, o restaurante pode ter uma ou outra. Tá? Só que elas são diferentes. Aí se o cara tá lá, moqueca baiana. Chegou. Não tem o azeite de dendê, não tem leite de coco, não é baiana. Claro. Ela pode ser mais parecida com a capixaba, mas não é. Então, aí o brasileiro vai ser tão chato quanto o italiano que você falou. Vai chegar lá e falar, isso aqui não é moqueca baiana. Vai ter razão ou não? Vai ter razão. Vai. Então vamos fazer o seguinte, Gerardo, vamos falar para os nossos amigos criativos. Trocou a receita, mudou a receita, mude o nome. Seja criativo também no nome. Chama mocaca. Chama outro nome. Ou escreve que tem aquele... Porque quando a receita não tem o sobrenome, eu falo assim, tem receita com nome e sobrenome. Quando é bolonhesa, matriciana, que tem... Aí é mais delicado, tá? Porque você está falando de um negócio... Agora, se você quer dizer cacio e pepe com outra coisa, você escreve lá, cacio e pepe e... Tá escrito. Tá escrito. Aí você sabe que você vai comer outro prato. Não é o tradicional. Exato. Não é o tradicional. Né? A diferença, o que falta aqui, que a gente está
está fazendo um trabalho exatamente nisso. Tem outro rapaz aqui que tem um restaurante, ganhou até um prêmio agora, o Michelin, que é o do Levi, ele chama Luiz Felipe. Aprendeu com o italiano, tem uma base italiana muito forte, mas ele criou uma cozinha mista, com ingredientes brasileiros. Então, ele chamou essa cozinha, mas é um restaurante de nível mais alto. Né? Ele faz um menu degustação, misturando receita italiana. Ele fez uma coisa lá que lá na Toscana, lá em Livorno, ia ficar muito bravo. Ele fez moqueca de caciuco, uma coisa assim. Ou caciuco de moqueca. Misturou as duas. Ele criou, aí... Ele ofendeu os dois, ofendeu o brasileiro. Muito inimigo. O italiano. Não, ganhou até o prêmio, foi o prato do ano aqui, mas como a imprensa respeita muito, eu falei para ele, eu gosto dele, é um rapaz que é muito inteligente, ele dá aula na Universidade de Gastronomia, e ele tinha no menu dele, antes ele tinha um menu menos criativo, digamos assim, mas sempre com base italiana, ele chamou menu do imigrante. Eu falei, não, põe menu oriundi. Eu acho que o oriundi, ele dá mais um pouco, o imigrante não fazia esses pratos aqui. Verdade, oriundi é uma bela palavra para sim. E hoje, no menu do restaurante dele, está escrito menu oriundi. E aí, quando ele ganhou o prêmio de melhor italiano, eu falei para ele, olha, eu gosto do seu restaurante, você é um cara bom, mas melhor italiano não é um restaurante italiano. Você é um restaurante moderno, criativo, de inspiração italiana. Mas tem os fusions hoje, Gerardo, né, onde você come entrada de, sei lá, moqueca, depois tem churrasco e depois tem caciuco. Mas voltando às viagens, Gerardo, vamos falar um pouquinho da Polvani, né, porque a gente viajou para Roma, encontramos nossos amigos etruscos e fomos para São Paulo, enfim. Queria saber, imagina agora, o nosso cafezinho já está frio, está terminado, estamos aqui no sofá ainda conversando e falando de viagem, né? Você tem esta empresa Polvani, ainda da minha cidade, como falamos antes, né, que nasceu em Gênova, e queria saber como você sugere organizar uma viagem na Itália agora em segurança. Então, vamos começar dizendo que também a nossa empresa tem muita história, porque a Polvani foi uma pioneira, ela foi fundada por um argentino, um toscano de Cortona, Polvani, que ele foi morar na Argentina, ele foi fazer um trabalho lá nos anos, logo depois da guerra. E aí teve a ideia, sempre tem que ter uma ideia em tudo, de criar um... Polvanizar. Também. Não, boa. Mas é que em 1950 houve o primeiro ano santo depois da guerra. 1950. Então, você imagina, ele estava na Argentina. Quantas pessoas deixaram de viajar nesse período? Né? Tá mais ou menos agora como agora. Né? Então, mas só para contar essa história, dizer que a ideia inicial dele era levar um grupo de religiosos para o Ano Santo. Só que os religiosos na missa falaram, vamos para a Itália, vamos fazer o Ano Santo lá, vamos atravessar as portas das basílicas. Ele fretou um navio, começou fretando um navio para levar, foram mais de 1.000 pessoas para o primeiro Ano Santo, depois da guerra, e daí começou a Polvani, lá em 1949 na Argentina, 1954 no Brasil. Por quê? O navio saiu de Buenos Aires e fazia escala no Rio, ele abriu no Rio. E por que a sede é em Gênova? Se ele é toscano, por que a sede é em Gênova? Porque o navio chegava em Gênova. Claro. Os transatlânticos chegavam no Porto de Gênova. Claro. É isso. Aí os ônibus estavam lá e ele fazia o seguinte, ele foi um visionário mesmo. Ele organizava esses grupos, aí ele ia de avião na frente para esperar a turma lá, para organizar tudo e esperar a turma lá. Então, graças a isso, a gente tem uma clientela muito fiel, porque desde cria uma... A Polvani já foi muito maior aqui no Brasil, mas optou por ser menor, primeiro, para atender realmente quem quer viajar bem, né? Porque apareceram aqueles, né, gente que fala, vai para a Itália, vai para Veneza e fica em Veneza Mestre. Veneza ou é Mestre? É mais barato. Caramba, claro. Né? Tem que falar. É uma boa diferença. Em Roma eles ficam a 6 quilômetros da Via Veneto, a gente ficar na Via Veneto. A 6 quilômetros da Via Veneto para não pagar o pedágio para entrar na cidade. Então, tudo isso fica mais barato. Então, é difícil você fazer um turismo. A gente faz agora, o turismo que a gente faz mais é viagem personalizada. E alguns eventos grandes para empresas, tá? Mas são coisas mais organizadas, porque não dá para fazer uma disputa com os operadores que vendem o preço. Não interessa, porque vende uma vez só, depois o cliente não volta, né? E nós já temos a sorte de manter esses clientes. Agora, nesse período, sinceramente,
tá? Não é a hora de viajar ainda, nós temos que esperar, porque primeiro que brasileiro ainda não está autorizado. A gente estamos aguardando. Tem muita gente querendo viajar, muita gente. Todo dia tem gente. Sim. Mas eu falo, olha, é melhor esperar, porque não adianta comprar passagem agora, não adianta reservar hotel, porque a gente não sabe como é que vai ser o novo decreto. Cada 15 dias sai um decreto. Quer dizer, você precisa de exame, agora Portugal... Diga, Alessandro. Tem até o problema que nem os italianos que estão no Brasil podem voltar para a Itália, então imagina... Aqui estou eu, é isso. Eu não sou residente e não posso voltar. Mas esse é um problemaço, né? Isso deve mudar agora. Vou dizer, o primeiro país que abriu um pouco foi Portugal, mas abriu de uma forma que eu falo a verdade para o meu cliente. Porque Portugal abriu dizendo que você tem que fazer a quarentena de 14 dias, mas não tem controle. Sim. Entendeu? Aí, porque se você fizer a quarentena, porque se você de lá, você pode ir para a Itália. Você chega na Itália para onde você veio, porque o problema não é o passaporte, é de onde você veio. Você estava no Portugal, né? Mas isso burlando as regras, né, Gerardo? Exatamente. Então esse momento realmente não é um momento de esperar, de organizar. Só que eu tenho certeza, estou confiante, quando abrir, muita gente vai viajar. Os primeiros que vão viajar são aqueles que têm a vacina, né? Na faixa etária de 60, que vão estar já com 2 doses, vão poder viajar. E lá também na Itália, agora a abertura está sendo lenta, mas a partir de julho já tem muita coisa funcionando. Os restaurantes abriram agora em junho, né? Então, as academias abriram agora, né? 2 semanas atrás, se não me engano. Então a gente o que eu acho é que nós temos realmente que aguardar. E nos últimos anos, né, não coincidentemente, nós especializamos em viagens gastronômicas, que é a coisa mais linda. E que o brasileiro porque a Itália não é ainda o primeiro destino dos brasileiros, mas cada ano está crescendo, e o turismo enogastronômico já representa um percentual de 15% a 20% do volume que vai para a Itália. E mais uma coisa ainda do interessante é que esse turista que vai, volta, né? Porque ele sabe que na Itália, eu digo assim, a Itália é o único país do mundo que você viaja de norte a sul sem repetir um prato e nem mesmo uma garrafinha. Verdade. Você viaja e toda a região tem um negócio diferente. E fizeram uma pesquisa recentemente, não só com brasileiros, fizeram uma pesquisa com turistas que vão para a Itália, com 10 itens. Quais são os itens que você considera principais para você voltar para a Itália? Primeiro, gastronomia. Sim. Segundo, museu, praia. Sim, catedral está no terceiro. A cantina, né, Gerardo? Cantina. Vamos comer lá na cantina onde tem vinho bom, né? E falando em cantina, Gerardo, temos, como sempre, nossos ouvintes que querem participar com uma ligação, e estou já ouvindo o telefone tocando. Temos o nosso amigo Franco o Gaúcho. Gerardo, mas que barbaridade, tio. Eu fui para São Paulo, cheguei lá, era um monte de cantina, mas era restaurante, tio. E daí quando eu vou na casa da minha nona é aquelas nona que vem da titilha, ela me perde, me vai na cantina pegar o martelo. Mas era o porão. Mas como pode isso, tio? Não, aí essa história é muito legal. Por quê? A primeira cantina de São Paulo era no subterrâneo. Era, na Itália, uma cantina, sottoterra. Chamava-se Cantina Capuano, de um calabrês que foi fundado em 1907. Esse calabrês vendia vinhos. Então, uma cantina, tinha a cantina solto, tinha na parte de baixo, tinha os barris de vinho que ele trazia da Itália, e as pessoas, principalmente aos domingos, iam lá, né, os operários, a cidade estava naquele início de crescimento, né, e tinha muito italiano. Então eles iam lá no Bexiga, que é outro bairro que ficou bastante marcado pela colonização italiana. Eles iam encher a garrafa, levavam a garrafa para encher a garrafa, tirar do barril e levar para casa. Como naquele tempo não tinha telefonia, não podia avisar a mulher que estava atrasado, e a mulher estava fazendo o almoço e tinha que chegar no horário, alguns fregueses da cantina
deixavam de comprar o vinho porque tinham que voltar para casa. Aí esse capuano teve a ideia de começar a oferecer um pouquinho de linguiça aqui, uma linguicinha aqui, aí começou a fazer a massa, aí podia comer na cantina, principalmente aos domingos. Depois, não se sabe quando, né, que ele abriu do lado uma cantina que não tinha nada de vinho, vendia só comida, mas o nome cantina ficou. E tantas outras cantinas foram abertas, seja no Bexiga, no Brás, na Moca, todo com o nome cantina. Agora, você que é aí do Sul, meu amigo, o nosso amigo que ligou também é do Sul, né, Cláudio? É do Sul, sim, gaúcho. Esse sotaque é gaúcho. Então, vou botar outra história, que aí na Serra Gaúcha, o restaurante italiano, né, conhecido como Galeteria. Galeteria, sim. Não tem a Galeteria? Ó, Gerardo, essa questão da galeteria é muito singular, né? Então, mas a galeteria, é uma teoria que eu tenho, tá? Essa galeteria nasceu, como aqui nasceu a cantina, aqui em São Paulo a gente gosta de ter mais pizza, tem mais molho de tomate, é porque a população, a maior massa de imigrantes era do sul da Itália, era da Campania, da Basilicata, da Puglia e da Calábria, onde o molho de tomate, né, faz parte de várias receitas. E a pizza, porque tinha tantos campanos aqui. Já no sul, a maioria era do Vêneto. E o Vêneto mangiava polenta e osei. Sim, polenta e osei. Que é o pássaro silvestre, um passarinho, tal, que a certo ponto não se pode fazer, então vamos fazer o quê? Vamos fazer a polenta com o galeto. Daí nasceu a galeteria, ou não, eu estou errado. Não, corretíssimo, Gerardo. Até dizimaram os uséis aqui, dizimaram os passarinhos, né, aqui com espingardas naquela época. E muitos meus alunos que vão para a Itália, Cláudio, mas eu vou nessa região, você poderia me aconselhar uma galeteria? Querido, na Itália não tem galeteria, sinto muito. É a mesma história da cantina, mas o nome galeteria foi por muito tempo também sinônimo de comida italiana. Sim, polenta, vinho, galeto. Para você ver como é a influência, né, o radice, radice cote. Então, e tem outro prato que eu descobri agora, que é Vêneto também. Não sei se você a fortaia. Fortaia. Que é uma frittata. É uma frittata, mas mais mole, digamos, com dentro outros ingredientes também, né? É fortificada esta fortaia, digamos. Não, mas vem de fortaia, porque no dialeto vêneto frittata. Frittata, exato. Agora, então, isso eu descobri recentemente. Você sabe que você é um estudioso, mas a maioria dos gaúchos não sabe. Não, ele não é que é estudioso, ele come muito. Então, tantas outras coisas. Então, tem muita coisa interessante. Então, por isso, a cantina nasceu assim, a galeteria também, e isso demonstra também a influência das regiões. Né? Onde tem muito, mais uma região... Absolutamente. É verdade, Gerardo. E olha, além disso, além São Paulo, claramente, além de ter galeterias que estão no sul e cantinas que viram restaurantes em São Paulo é uma cidade muito italiana, de raízes profundíssimas italianas. Então, chegamos na nossa última pergunta, que é: se todos os caminhos levam para Roma, qual é a sua Roma, Gerardo? A minha Roma... Sim, o seu destino. É São Paulo. Perfeito. Tutte le strade portano a São Paulo. Sim. Não, mas olha, eu faço essa associação, dizer assim, eu consigo em São Paulo, é claro que não em todo o Brasil é possível isso, né? Porque aqui, primeiro pela grande influência italiana, que a gente tem mais da metade da população de origem italiana, pela presença de restaurantes italianos, que são tantos, né? São maioria, sem falar da pizzaria também. Então, há essa cultura alimentar. Então, eu consigo comer a italiana todos os dias. Agora que eu estou em casa, eu mesmo estou praticando muito. E juro, eu consigo ir ao supermercado e comprar produtos italianos. Claro que não, eu também compro coisas feitas no Brasil. Aliás, estão fazendo mossarelas ótimas, né, com tecnologia italiana. O Casaro, que foi aprender na Itália, o mestre queijeiro, que foi aprender. Então, aqui é uma questão seguinte, claro que não vai ser idêntica à napolitana, mas vai ser muito boa. Porque o leite é diferente, porque... Né,
Estão fazendo o grana, que não pode chamar de grana padano, mas pode chamar de o grana, porque grana é um tipo de queijo, grana padano é outra coisa, né? Então, porque tem o grana trentino, tem grana, pode fazer, pode criar um grana feito aí no sul é muito bom, é um grana muito bom. Só que o mesmo cidadão que produz o grana, né, não vou fazer publicidade, mas você sabe, é uma grande empresa. Ele também tem uma linha de importado, onde tem os queijos que vêm da Itália. E o preço desses queijos não são muito diferentes, não, do produzido aqui. Sim, é verdade. É verdade isso. São carésimos, mas também muito bons, devo dizer a verdade. Sim, mas eu acho que é uma questão de posicionamento de mercado. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês do azeite de oliva. Sabe que produz aí no sul e produz também em Minas Gerais. Sabe quanto o azeite de oliva, um azeite, vou dizer, são poucos, né? Mas a maioria tem uma faixa de preço que é meio litro, R$128, meio litro. Sim. Tá? Um azeite italiano, não vou falar de um DOP, tá? Não vou falar de um DOP. Falei um azeite 100% italiano. O DOP, eu encontro o DOP aqui a R$70, mesmo meio litro, tá? Agora, um 100% italiano pode custar R$44. Como é que a gente explica isso? Como é que você pode explicar que o produto... Que não é ruim, mas é produzido pouco, então ele sabe, eu vou vender menos porque eu tenho menos e esse mercado aqui, o meu produto é mais fresco, alguma coisa tem, mas ele sabe que ele vai disputar com um produto superior que vem da Itália, que claro, vem de Portugal, vem de outros países também. E para concluir, questão de hábito, a Itália que tem, você vai aqui no supermercado e encontra tantos azeites italianos, mas a Itália só tem 6% do mercado. 60% pertence aos portugueses. Sabe por quê? No Brasil. No Brasil, porque as pessoas foram habituadas com azeite que vinha de Portugal, com azeite com aquele paladar. Então, o trabalho que a gente tem que fazer agora é mostrar que tem vários tipos de azeite, inclusive o nacional, mas cada um com sua característica. Como tem um azeite da Ligúria que é completamente diferente do azeite da Sicília. Sim. Exato, exatamente. Sim. Na Puglia era muito ácido, Gerardo, me lembro. Eu morei 20 anos no sul da Itália também. Muito ácido e a gente estava acostumado com aquela acidez, que hoje não é considerada organolepticamente correta. Né? E agora mudou, né? É diferente. Então, tudo isso, veja, e outra coisa que eu sempre falo, né? Porque no começo, então agora eu vou emendar a última história aqui, isso é importante, tá? Essa é importante porque, dizer, quando eu vou no restaurante, a minha função, né, como representante da Academia Italiana, é dizer se esse prato é italiano ou não é, não sei, mas nunca reclamar, porque eu posso comer um prato que não é italiano, que é muito bom, eu nunca vou falar que está ruim. O que eu discuto é quando fala, não, mas não é assim, você não pode chamar esse prato dessa forma, porque... Não, isso é o recado, é o nosso recado de hoje. Você não pode colocar... Então, uma ocasião, eu fui com meus filhos, eu tenho 2 filhos aí, mas eram mais jovens, um tinha 10 anos só, pra você ter uma ideia, e fomos no restaurante. Aí no restaurante, o chefe me conhece, o dono do restaurante me conhece, e ali houve uma situação de emoção, né? Porque o menu tinha os pratos que com carne e massa como acompanhamento. Então, ele ofereceu para os meus filhos. Tá? O maior, que está acostumado a... Não, o pequeno parece que foi em dúvida, né? Porque ofereceu esse prato e tal... Ele olhou para mim, o menino olhou para mim, o dono do restaurante para mim, eu falei, aí o cara deve ter pensado, olha, se o menino pedir, quer dizer que na casa dele ele não manda, porque quer dar instruções aqui no restaurante. Mas graças a Deus o meu filho falou, não, prefiro a massa antes e a carne depois. Aí eu falei, glória, e não estava nada combinado. Deu certo minha educação. Não, mas você imagina, poderia, não cutuquei por baixo da mesa, não fiz nada, mas... ele tinha certeza que o menino ia pedir, não, mas ele fez propaganda, olha aqui o filé tá ótimo, você come com espaguete, como você... Não, ele falou, não, eu prefiro comer antes. Então é isso. Show de bola. Questão de hábito, a mesma coisa aqui pro Brasil, falar pizza só à noite, por que não pode comer pizza de dia? Isso, eu tinha uma frase assim, pizza no almoço, moço? Uma moça me perguntou, eu falei, não tem pizza hoje, moça? Pizza no almoço, moço?
Como assim? Não, então... Sim, porque cappuccino às 2 da tarde, sim, e pizza no almoço, não. Vamos lá, né? Então, mas é uma questão de hábito, porque recentemente, alguns lugares, dependendo se é um lugar de passagem, tem alguns lugares que servem pizza no almoço. Sim. Tem. Essa fórmula, né, de fazer... Por que a pizzaria não oferecia pizza no almoço? Normalmente a pizzaria abria só à noite ou no final de semana, e quem trabalhava na pizzaria era o garçom do restaurante que funcionava só no almoço. Então tinha um custo menor. Você abrir do almoço, então tem que ter uma brigada de noite. Quando começaram as grandes pizzarias. E dizem também que alguns, no início, né, na imigração, faziam a pizza como se fosse um ganho a mais. Ou seja, o cidadão tinha um emprego, estou falando do século passado, do começo do século passado, ele tinha um emprego e à noite fazia pizza para vender no bairro para os amigos, mas durante o dia ele fazia outra coisa. Mas a primeira pizzaria, o primeiro pizzaiolo, aliás, que abriu a Santa Genoveva, que foi a primeira pizzaria de São Paulo, ele vendia pizza na rua e na porta das fábricas. Então vendia de dia também. Começou fazendo isso antes de abrir a pizzaria. Então, Gerardo, nós agradecemos você, essas histórias maravilhosas, e se você quiser deixar uns contatos ou alguma sugestão assim para entrar em contato com a Polvânio, com você também para algumas dicas de São Paulo, fique à vontade. Olha, eu só tenho que agradecer vocês. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou aqui como italiano. Então, não vou fazer propaganda. Vocês abriram essa chance de eu falar da minha empresa, mas eu prefiro dizer assim, eu estou aqui de coração e estou aqui com prazer com vocês, e independentemente de quem vai viajar com uma empresa, de quem vai comer nos restaurantes que eu gosto, eu acho melhor ficar por aqui, vamos dizer assim, ficar nessa alegria. Manda um abraço. Um abraço a todo mundo, grazie a tutti, e eu vou preparar uma série aí. Vamos começar falando da origem do Spaghetti alla puttanesca, va bene? Isso, eu já fui atrás dessa informação, Gerardo, porque me intrigava muito. Várias versões, não é aquela não, tem outras, tá bom? Beleza. Obrigado. Gerardo, valeu, muito Gerardo. Obrigado e como sempre adoramos. L'Italia è qui. Un grande abbraccio. Ciao amici. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.